Olá, esse é o seu Extra com especial aprendiz. Hoje com um convidado muito especial. Ele, ex-aprendiz, 2 vezes, né? 2 vezes. Ronaldo Gasparian. A gente tava aqui conversando, eu descobri que eu peguei o primo dele. Olha só que mundo pequeno. Pegava o primo dele há muitos anos. Muitos anos. Será que ele assiste? Não sei. Oi, mas Marcelo. vamos mandar o vídeo pra ele. Manda, por favor. Vou mandar. Espero que seja o mesmo, né? Não existe Não, dois é o mesmo. Marcelo É o mesmo. Família Gasparian é uma só. Oi, Marcelo Gasparian. Lembra de mim? Faz muitos anos, né? Olha só. O tempo passa. Só pra dizer oi mesmo. Então, vamos conversar. Ele trouxe uma coxinha que é, coxa que é, porque é aprendiz. Você é coxa, né? Não é coxa, mas tem que ser coxa. É aquela coisa do mundo corporativo, né? Tem que ter uma certa aparência adequada. Ronaldo trouxe uma camisa pra trocar e a gente não deixou, porque, pelo amor de Deus, essa camiseta é o máximo. Obrigado. Não é petição máximo, né? Eu amo. Esse é o que eu mais gosto. Gonzo. O Gonzo. O Gonzo é Eu demais. gosto de todos. E aí, É da nossa época. Você foi, da nossa época. A gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente quer saber o que houve, por que você foi demitido? Qual que é a sua versão? Bom, a minha versão é... Basicamente, eu acabei me demitindo. Porque esse ano as coisas estavam muito, muito diferentes. Principalmente na parte que as pessoas não veem, que é a história do quarto. A gente, na primeira vez, ficou em quartos separados, cada um tinha o seu. Dessa vez foram 4 pessoas dentro do quarto. Então isso para mim foi muito difícil. Eu não conseguia um momento de silêncio. Cheguei ao ponto de chegar no banheiro e ter uma cueca em cima da minha escova de dente. Quantos banheiros? Um banheiro só. Não consigo. Eu peço demissão na hora. Foi mais ou menos isso, entendeu? O convívio é agradável, tudo, as conversas são legais. Mas essa coisa de estar o tempo todo grudado, falando de tarefas, sem descansar e ter que aguentar as manias e as bagunças, porque eu sou um cara organizado. Aguentar a bagunça dos outros, pra mim, foi muito difícil. Quem Aí eu tava fui no meio que seu largando quarto? mão. Eu, Júnior, Jurandir Júnior, o Nacal. O Nacal é bacana. E o Guilherme. Não, todos eles são muito bacanas. Quem que é o Guilherme? É o que é meio que parecido com o Júnior, né? Os dois são meio parecidos. Isso. O Guilherme, muito engraçado, ele dormia, só que ele gritava durante a noite. Olha que agradável. E eu tenho um sono super leve. E ele acordava gritando. E tipo, socorro, me tire daqui, não sei o quê. Aí eu acordava assustado e ele, não, peraí, era só um sonho e voltava a dormir. Só que eu demorava 40 minutos pra conseguir dormir de novo. Depois aí você dormia e era o Nacal que gritava. Aí do lado. Sushi. Não é brincadeira. O Nacal, ele dorme enrolado no edredom e ele enrola na cabeça também. Parece um casulo. Até aí, tudo bem, cada um dorme como quer. Mas ele um dia começou a correr dentro do casulo dele, lá do edredom. Sonâmbulo também? Correndo, porque ele corre, ele faz muito esporte. Sei. E aí ele começou a correr dormindo. Então todas essas coisas, assim, você já dorme pouco, tem 3, 4 horas pra descansar. Ainda tem um cara gritando, aí o outro correndo. Correndo. Tipo, sério. Enfim. E aí depois você tem que enfrentar os justos e o coxinha depois lá. de 12 dias eu realmente tava... Falando no... O que é aquilo? Alô, o meu não funciona. Alô? O que é aquilo? Não sei, acho que é um telefone relógio do 007. Eu não aguento, não aguento. Desculpa, eu ri quando eu assisti, porque... Eu ri muito com aquilo, mas porque eu achei que fosse zoeira, eu não achei que fosse de verdade. É de verdade. Não, é de verdade, acho que é um lançamento novo aí do relógio, enfim. Como é que, depois da primeira vez que você saiu, teve muita gente querendo te contratar? O campo abre ou não tem nada a ver, assim, com isso? Muita gente pergunta isso, né? O que muda a sua vida participar do Aprendiz? Primeiro que você se conhece bastante, que é uma coisa bem legal. Você vai num limite que na vida normal você nunca chegaria nisso. Mas eu acho que o principal de tudo, de ter participado, é a simpatia que as pessoas têm por você. Porque elas sabem quem você é. Então, quando você se apresenta e fala, o cara fala, então, aprendiz, que legal, como é que é? O cabelo do Justo é daquele jeito mesmo. Ele sai com o cabelo de verdade. Mas é verdade aquele negócio? Como é que você entrou lá? As pessoas que são interessadas com essa coisa de reality show, elas gostam de saber, né? Eu não estaria aqui se não fosse o aprendiz. Então, eu vejo assim como uma simpatia muito grande que as pessoas têm por quem participa. E isso muda mesmo. E você trabalha com o quê hoje? Você é DJ? Eu sou DJ há 22 anos. Eu muito tempo. Trabalho profissionalmente como DJ. Né? Eu tenho formação em computação e administração. Morei fora, estudei em Harvard. Assim, eu tenho uma formação muito legal, profissional, e resolvi largar tudo para trabalhar com o que eu gosto, que é música.
Mas aí, se você entrasse no negócio, você largaria a música? Não necessariamente, porque os horários não batem. Entendi. Não tem expediente sábado, meia-noite. Entendi. Então eu consigo, hoje eu faço uma festa por semana. Entendi. Eu consigo claramente conciliar as duas coisas. Entendi. E eu queria de verdade ter uma experiência nova nesse ramo. Entendi. E você já trabalhou em empresa, assim? Nunca trabalhei, não. Porque você tem todo esse perfil, né? Eu torcia muito pra ele, mas como vocês sabem, eu sou cagada. Eu torço pra pessoa, a pessoa sai, a próxima provavelmente vai ser a Maitê. Eu tô chutando, porque é pra quem eu torço agora, então... Maitê é muito figura. Gente, a Maitê é demais. Ela é daquele jeito porque que vocês ela é veem lá muito o tempo esperta. todo. Ela só repete o que o Justo fala. Cara, é simples assim. Ela é muito inteligente, mesmo. Eu juro. Eu conheço pessoas rápidas, mas ela é muito rápida. Maitê é demais. Tudo que ele fala, ela repete, porque aí não dá pra ele falar que você tá errada. Como é que ele vai falar? Acabou de falar? Ele acabou de dizer. Mas ela é assim o tempo todo. Ela é genial. Ela é genial. E ela é uma caricatura, né? É. Uma caricatura dela mesma. Dela porque mesma. ela faz aquela coisa o tempo todo. Você tá almoçando com ela fora, a câmera desligada, ela é daquele jeito. Então ela é o tempo todo aquilo. E tem alguém insuportável lá? Você não vai falar nome, provavelmente, mas tem gente falaria. falaria. Não acho que tenha gente insuportável. A gente tinha um convívio super agradável fora das tarefas. É que o que torna a pessoa insuportável durante a gravação é aquela coisa do show, sabe? Que a pessoa quer falar pra aparecer o tempo todo. Oi, Júnior. Isso fica um pouco chato. Jurandir. Beijo. Ela que falou, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas, enfim. Então tem essa coisa, sabe? O Evandro, uma curiosidade, não sei nem se falaram isso ou não, mas foi uma coisa muito... A gente morreu de rir na hora. A gente foi num jantar, a gente ganhou a segunda prova e foi num jantar na casa do Justo. Então uma hora para o jantar, o Evandro levanta e fala, eu vou fazer um discurso. Ah, não. Ai, que Aí vergonha. ele começa o discurso pro Justus. Pro Justus. Em húngaro. Ah, não! Foi sensacional. O negócio que quando que uma pessoa... Ele falou que foi no consulado, ele escreveu um discurso, foi no consulado, pediu pra traduzir, aí o cara traduziu, gravou em húngaro. Não! E ele decorou. Não! Juro, Que 20 minutos de discurso. Que vergonha! Então, é esse tipo de coisa que... E o Justus? O Justus entrou no próprio de vergonha ou ele achou bacana? Não, ele achou engraçado. Engraçado. Aí quando acabou o discurso, porque o pai dele era húngaro e ele fala húngaro, né? Sério? Quando acabou o discurso, ele falou, olha, achei legal, obrigado pelo seu discurso, mas metade eu não entendi porque sua pronúncia é horrível. É bem o jeito dele, sabe? E aí todo mundo morreu de rir, porque imagina, um discurso em húngaro, 20 minutos de discurso no jantar. Acontece. Esse é o Júnior que fez isso, não, o Evandro. Pra mim os dois são a mesma pessoa, eu não Eles consigo muito dissociar. parecidos. Insuportável, enfim. Mel, por favor. Não convivi. Ótimo, que bom, parabéns. Não convivi com ela porque ela não trabalhou na minha equipe nenhuma vez. Que coisa boa. Né? Não convivi. Ela é uma pessoa bem fechada, bem reservada. E fica o tempo todo com fone de ouvido. O tempo todo? O tempo todo. Então ela não dá pra conversar porque ela tá com fone e você não consegue conversar com ela. De saudade de família, essas coisas. Tipo, você tem como conversar com a família? Não tem, a gente não fica pode. 100% isolado, não Só pode ligar. a Mel que pode dar beijo no porcel no meio do... Isso foi meio tenso, né? E aí você tá fazendo uma prova que depende de visitação de público. Que você tem um monte de regra, você não pode chamar ninguém conhecido, você não pode usar teu telefone, não pode usar teu Facebook, não pode usar nada. Eu tenho lá 22 mil pessoas que gostam da minha página no Facebook, eu não posso usar isso pra nada. O network só atrapalha. Sim. Aí aparece o marido dela lá, que não tá isolado, tem um celular. Exatamente. E pode fazer o que ele quiser. Pode dar um beijo nela e falar alguma coisa na orelha. Não, ele pode ver qual é a prova e manipular isso de alguma maneira, né? Isso foi a minha maior preocupação. Óbvio. Pô, o cara foi lá, ele pode ter mandado, a gente perdeu por, sei lá, 80 pessoas. O cara pode ter mandado 100 pessoas lá, pagando R$30 pra cada um. Não sei, Pois é. a gente fica pirando. Fica pirando. Mas você acha que a punição foi justa? Eu não acho. Você acha que ele poderia ter Não, ele demitido, tinha que ter tirado ela na hora? Na hora. Porém, eu achei bacana o Justus ter mostrado, quer dizer, o programa ter mostrado isso, porque podia simplesmente não ter mostrado e fingido que não aconteceu, né? Mas aconteceu e mostrou. E eu achei que tinha que ter uma... Eu falei pra ele, no Justus Mais a gente foi gravar, eu falei pra ele que eu tava esperando de verdade, que mesmo que a gente tenha perdido a prova, eu tava esperando que eu fosse ficar por causa disso. Entendi. Ele falou, mas você queria... Vocês perderam a prova. Eu falei, eu sei que eu perdi, mas eu achei que você ia tirar ela e não tirar ninguém da nossa equipe. Entendi. Provavelmente era o que eu faria. Bom, mas o Justus tá aí e não eu, né? A gente não questiona. Né? Não questiona. E você gosta dele? Você é fã do Justus, assim? Você acha ele bacana? Ou é só um ícone
sei lá. Não, eu admiro demais o profissional. É um cara que construiu um império, ele tem uma empresa gigantesca com clientes maravilhosos. E eu queria muito participar dessa história e aprender um pouco mais como ele faz para conseguir esses clientes, como as coisas funcionam dentro da empresa dele. Assim, pessoalmente, a gente não tem muito convívio, né? Sim. Não sei exatamente como é a vida pessoal acho dele. Que é o caso, né, de saber. Eu tô perguntando como profissional não, mesmo. Como profissional, é um cara que você admira de verdade. Ele é impecável. Assim. Como profissional, ele é impecável. É um cara incrível, mega inteligente mesmo. E ele impõe essa coisa do respeito, sabe? Isso ele sabe fazer muito bem e a gente admira esse lado. O lado pessoal a gente não conhece. Walter Longo. É um cara incrível. É um querido, né? Como ele é inteligente. Esse cara com poucas palavras, falar exatamente o que ele quer falar, super conciso e um cara que te respeita. Porque a história do Jus, o pessoal fala que ele é muito bravo, que ele é muito tal. A gente entende, mas o Walter nem chega aí. Ele chega antes e consegue passar a mesma... Ele é muito doce, né? Ele é. Ele é irônico, ele não chega a ser sarcástico, mas ele é engraçado pra caramba. Bom, né? Ele não precisa dizer quanto ele é inteligente, né? Eu acho ele demais. Genial. Demais. Pra quem que você tá torcendo? Eu sei que você sabe algumas coisas, de algumas pessoas que vão sair, mas não me fala e eu não quero que você fale, obviamente. Mas pra quem que você tá torcendo, fingindo que ninguém vai sair? Vai. Quando eu saí no táxi, eu falei que eu tava torcendo pro Guilherme e também pro Solano. Não apareceu. Eu gosto do Solano. O Solano é um querido, de verdade. No dia que eu fui pra sala de reunião, ele me deu um abraço, que acho que nem minha mãe me deu um abraço tão gostoso. Vestido de coração. Ele é o coração gigante mesmo. Ele é um cara muito querido. Eu gosto muito dele. Ele conseguiu conquistar todo mundo lá dentro. Todo mundo, de alguma maneira, torcia pra ele conseguir bem. Ele é um cara muito querido mesmo. Eu queria que ele ganhasse. Eu gosto muito dele. E aí, se você fosse chamado pra uma terceira versão, você iria de novo? Ou deu? Não sei. Eu disse o seguinte, eu iria, mas em outras condições. Nas condições que a gente ficou, eu realmente não aguentaria ficar nessa coisa de ficar... No quarto. A Francine disse aqui que vocês confundiam ela, então não é verdade. Não, ela viajou. Francine, por favor, né? Não é verdade. O Ronaldo disse que não é verdade que eles confundiam a Francine com a secretária do Eu até assustei quando eu cheguei lá, porque eu tinha visto uma notícia que ia ser uma outra modelo. Tinha saído um outro nome que tinha sido escolhido, uma outra modelo, que agora eu não vou recordar o nome, mas aí cheguei e falei, não é essa modelo, é uma outra. Mas era claro que não era uma secretária de verdade. No meu, a secretária, no meu era programa, a Alessandra. Era a Alessandra, que era da produção. Ela era produtora, né? Então a gente cruzava com ela durante a tarefa na produção e lá na sala como secretária. Adoro. A gente ficou amigo, tudo. Ela é super gente boa, adoro Alessandra. ela, uma querida. Mas a Francine, aí foi engraçado que no dia da minha sala de reunião eu comecei a conversar com ela. Eu tenho esse jeito de tagarela, né? De ficar falando com todo paredes. E a gente começou a conversar, e ela conversar, e dava risada, daí você vê ela saindo assim, daí ela volta com aquela cara meio fechada assim. Eu falei, o que foi? Não posso mais falar com você. Porque ela também é super expansiva, né? Tomou uma bronca de alguém lá dos da produção. Justos, deve ter sido justo. Acho que foi alguém da produção. Acho que o Amâncio assiste também a gravação da sala, né? Acho que ela tomou uma bronca. Muito bom. Não posso mais falar com vocês. Adorei. Tá bom, tudo bem. Adorei, gente. Eu ficaria aqui conversando mais 2 horas, né? Mas tranquilo. Estamos demitidos, gente. Acabou. Obrigada, Ronaldo. Eu que agradeço demais estar aqui. É um prazer te conhecer pessoalmente. Já te sigo há séculos no Twitter. Adorei. Primeira vez pessoalmente. Quem que é tua amiga, que é minha amiga também? É a Maria Naidar? Não sei. Não sei, que alguém falou com você e aí que eu vi que você tava... É uma galera, Todo né? mundo, Todo né? mundo. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo, valeu. gente.